Boa tarde a todos. Mais voz. É com grande honra e alegria que eu cumprimento aos nossos estimados professores, aos meus queridos colegas e a todos os presentes nesta tarde tão especial. Estou aqui em nome de todos os colegas para homenagear aos nossos professores. Olhando para trás, nós percebemos que a escola não foi só um laboratório de livros e provas, mas sim um laboratório de vida. E isso devemos aos nossos queridos professores. Os senhores ensinaram-nos a não desistir dos nossos sonhos, mesmo quando as matérias pareciam ser difíceis de entender. Lembro-me das palavras do professor Tiago, o nosso professor de filosofia, quando dizia: anotem, isso é importante, vão precisar no exame. Acredite, nosso querido professor, nós já anotamos tudo o que o senhor nos ensinou, porque sim, vamos precisar, não só no exame, mas durante a nossa vida acadêmica. E desde já queremos te agradecer e que continue sendo esse professor que o senhor tem sido. E quando o professor Ângelo, o nosso professor de física, dizia: abram uma gaveta em vossas mentes, guardem isso, ou guardem a informação e fechem para nunca mais esquecerem-se dela. Isso ajudou-nos bastante a nos concentrarmos mais em aulas, para que no final da aula a gente saísse com alguma coisa guardada em nossas mentes. Agradecemos e que continue sendo esse professor maravilhoso que o senhor tem sido. Lembro-me também do professor Edson, o nosso professor de biologia. No final da aula, ele sempre perguntava: entenderam? Isso nos fez perceber que o senhor se importava com a nossa vida acadêmica. Não queria que terminássemos a aula sem termos percebido nada. Te agradecemos bastante, que continue sendo esse professor atencioso que o senhor tem sido. Não me esqueço do professor Faustino, o nosso professor de português. Sempre que nos atrasássemos, ele dizia: parem de se atrasar, porque vão se atrasar até no dia do próprio exame. Isso ajudou-nos bastante a cumprirmos com o horário da escola, a sermos pontuais, não só na disciplina de português, mas em todas as outras disciplinas. Te agradecemos bastante, continue sendo esse bom professor que o senhor tem sido. E ao professor Relva, o nosso professor de matemática, lembro-me que sempre que ele entrava na sala, ele dizia: estudem, o país não está bom. Isso nos ajudou bastante a nos focarmos mais em aulas, para quem sabe no futuro a gente possa construir um país melhor, onde o senhor dirá: o país está bom. Te agradecemos, continue sendo esse professor maravilhoso que o senhor tem sido. Lembro-me também do professor Fernando, o nosso professor de química. Ele dizia o seguinte: meu amigo, se cabular na minha prova, vai ter problemas. Isso ajudou-nos bastante a nos focarmos mais nos estudos, para que no final a gente realizasse as nossas provas sem nenhum problema. Te agradecemos pela sua advertência. Continue sendo esse maravilhoso professor que o senhor tem sido. E ao professor de inglês, que o professor Masta, que além de ser o nosso professor de inglês, também foi o nosso pai. Lembro-me que quando o professor dizia-nos para fazermos testes orais, nós reclamávamos, alegando que não era assim que a gente havia aprendido antes. E em resposta ele dizia o seguinte: nunca é tarde para fazer a coisa certa. E sim, nunca é tarde. Querendo, você pode aprender.
Te agradecemos bastante e agora, senhor professor, podemos falar o inglês. E a vocês, meus queridos colegas, escalamos juntos esta montanha e por fim chegamos ao topo. E é com muita alegria que vos digo parabéns e desejo-vos sucessos nos exames que se avizinham. E como o nosso DT Basta sempre tem dito, até lá.